Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Escolar e Simplifica e hoje a gente vai falar de um tema que tira o sono de todas as escolas, que é a rematrícula. A gente está aqui com o Pedro para aprofundar um pouco mais nesse tema com ele. Tudo bem, Pedro? Oi, Giovana, tudo bem? Pessoal, muito feliz aqui em estar novamente com vocês para a gente poder falar desse tema tão importante nessa época do ano aqui para as escolas, chegando agora em outubro. Não sei quando vocês estão assistindo, espero que brevemente, né? Para a gente poder aprofundar bastante ali nesse tema que é o coração da escola, né? Vamos lá? Exatamente, Pedro, esse é o coração da escola. A gente está em época ali de matrícula e rematrícula, então a gente vai aproveitar para falar sobre esse tema e entender, Pedro, por que que a gente ainda vê a escola atolada em papel, fila, processos manuais, por que a gente ainda vê essa movimentação? Gi, isso é engraçado, né? Hoje a gente está falando do cenário pós-pandemia, onde as pessoas não podiam estar nas instituições de ensino, e o que a gente enxerga, na verdade, é cada vez mais as secretarias atoladas de gente para resolver problemas que são administrativos, muitas vezes, né, dentro desse processo. Isso acontece muito porque o processo de rematrícula ele é moroso, ele é complexo. Então, o processo de rematrícula ele tem várias microetapas e ele exige sim um esforço muito grande da instituição, um esforço tão grande quanto por parte da família na hora de fazer os preenchimentos ali dos seus papéis, fazer o pagamento das taxas, negociar com a instituição, esse é o momento de negociar, e também é o momento que a instituição quer a família próxima também para poder fazer a negociação das dívidas que estão em aberto, dos inadimplentes, porque nesse momento eles ficam inadimplentes, né? Geralmente, além de todos os outros processos que ainda são tanto quanto manuais, né? Então, desde a assinatura de um contrato até a forma de pagamento, toda a burocracia que envolve a ficha de anamnese, se de repente a criança teve alguma evolução ou né, desenvolveu uma intolerância ou algo de um ano para o outro, como que eu registro isso, os múltiplos sistemas, enfim, convenhamos, a gente está falando do coração da escola, que é a matrícula, a gente está falando também da garantia de recebimento financeiro do que realmente paga a folha da escola, então, para ela garantir os professores em dia, para garantir a manutenção da instituição, eu preciso garantir a mensalidade em dia. E no fim do dia, eu estou lidando com todo esse processo, mas com uma carga muito manual, o que inevitavelmente vai gerar erros e atrasos dentro desse processo. Por isso que ainda a gente vê essas filas de secretaria, a gente vê esse processo tão corrido, a gente vê as escolas planejando um processo de matrícula e rematrícula de 1, 2, 3 meses, isso se estendendo até o começo do ano, naturalmente, e a gente também vê pelo lado das famílias aquela famosa reclamação, né? Aonde a criança já está matriculada, ou de repente eu estou fazendo a matrícula, mas eu preciso ainda dedicar muito esforço e tempo para resolver toda essa parte dessa situação do ano letivo da criança, né? Então, no fim do dia, isso explica um pouco por que esse processo ele é tão moroso. Ele precisa ser atento, a gente precisa evitar problemas, e para a gente evitar que ocorram erros, a gente precisa ter máximo de atenção, e o processo ele já foi desenhado para ser desafiador. Ele é desafiador como um todo, já que a gente não pode se dar ao luxo de perder uma matrícula, por exemplo, a gente está falando ali de uma receita extremamente relevante para o ano letivo e para a gestão da instituição, Gi. Sim, faz super sentido. E o processo da matrícula e rematrícula, ele já depende de vários subprocessos, né? Então, é um combo ali de processos que a escola tem que fazer ali, toda essa gestão, e entender também que esse processo depende da escola e da família também, né? Então, a escola para organizar esse processo e a família para estar ali junto para poder realmente fazer o preenchimento, fazer passar as informações, fazer o pagamento. Então, realmente é um processo grande e demorado, e a gente precisa entender como a Escolar simplifica esse processo, que a gente está aqui no Escolar Simplifica para simplificar. Então, mostrar agora como a Escolar simplifica esse processo para as escolas e também para as famílias, né, Pedro? Fechado, Gi. Eu acho que é muito disso, né? Como que a gente consegue simplificar e transformar um processo que é manual repetitivo num processo
um pouco mais líquido, um processo digitalizado. A gente está hoje em 2025, a gente está na era da inteligência artificial, e por que a gente ainda caminha passos curtos no mercado educacional quando a gente fala de documentação? Para a gente falar disso, Gi, eu quero convidar a gente a uma reflexão. Vamos voltar um pouquinho em como e por que o processo ele é moroso, mas principalmente quando eu falo de documentação. Ah, o que garante que eu vou receber a minha anualidade, ou seja, a minha mensalidade da instituição, né? O valor fixo dividido entre 12, 13 parcelas, muitas vezes, na instituição. O que me garante que eu vou ter essa previsibilidade desse valor entrando todo mês? A garantia que eu tenho é justamente o contrato de prestação de serviço. Esse contrato de prestação de serviço, Gi, dentro do mercado educacional, ele prevê sim um recebimento no final dele. Então a gente está falando de um contrato, e o contrato ele tem, por sua definição, começo, meio e fim. Então ele finda no fim do ano letivo ali, ele vai com certeza ser renovado e etc. Mas ele prevê pagamentos mensais em torno dele. Quando a gente descumpre um contrato, a gente está sujeito a algumas punições. Isso não acontece só no mercado educacional. Um exemplo prático, hoje, a gente tem contratos, por exemplo, de aluguel. Se eu saio aqui da minha casa, antes do contrato vencer, estou combinado, está contratado, está escrito na pedra, no contrato, no papel, que eu preciso ficar 12 meses. Se eu não ficar 12 meses, estou sujeito a juros, multa e mora. Se eu atrasar pagamentos, eu estou sujeito a XPTO. E, principalmente, quando eu falo desse cenário, por exemplo, ali do imobiliário, se eu fico devendo 2 meses, eu estou sujeito, inclusive, a sair do imóvel, né? Ser retirado daquele imóvel, deixar de usufruir daquele serviço. A educação é diferente. E aí que mora o perigo, né? Então, quando eu tenho esse cenário educacional, se a família ela está em dívida ao longo do ano, a única coisa que me resguarda é um contrato, porque de repente eu não consigo privar a criança de ter a continuidade do ano letivo, eu preciso garantir que ela continue até o fim do contrato. Por isso o contrato é importante para as duas partes, para que a família não fique sem resguardo, mas que a escola também consiga aplicar as punições devidas, como juros, multa, bode, etc. E, principalmente, reaver essa criança ali no final do ano letivo, no momento de rematrícula. Eu não sou obrigado a rematricular ninguém. Eu escolho quem vai estudar na minha instituição de ensino, né? Então, se eu tenho uma família completamente complexa financeiramente, ou até disfuncional na questão do pagamento, eu posso me resguardar do próximo contrato, não findar esse, não iniciar esse contrato, né, da rematrícula. Por isso, Gi, que o contrato ele é tão importante. Por ele ser tão importante, ele costuma ser um contrato extremamente personalizado. Pensa comigo, Gi. Hoje a minha filha ela está indo para o 5º ano do ensino fundamental. Naturalmente, as regras comerciais elas vão estar no contrato. E o que eu pago enquanto pai do 5º ano do fundamental é diferente do que eu pagava do 4º ano, o que eu vou pagar no 6º ano. Isso é natural. Então, essas regras elas vão estar dentro do contrato que eu vou assinar. E aí começa aquele cenário de personalização absurda que tem dentro do mercado educacional. O que eu pago, Gi, talvez não seja o que você vai pagar para o teu filho, para tua filha estudar no mesmo ano, talvez na mesma turma da minha criança, porque são negociações diferentes. Talvez você tenha pegado uma campanha de desconto que eu não peguei, talvez o meu valor seja diferente. Eu tenho 3, 4 filhos na escola, eu tenho uma mensalidade reduzida para cada uma das crianças. De repente, o meu contrato ele já prevê as 3, 4 crianças juntas e o seu não. Por aí vai. Então, estão vários cenários que são personalizados no mercado educacional. Isso faz com que de pessoa para pessoa tenha que pegar o modelo de contrato e personalizar ele. Isso quando a gente vai para o cenário onde eu tenho que abrir um documento no Word, ou seja lá onde for, fazer a edição, redigir o contrato, olhar com carinho, tá tudo certo, mando para o cliente vai olhar ali também, de repente ele quer uma segunda opinião se o contrato está
factível, não é leonino, e ele passa para um terceiro poder. Tudo isso é tempo que está sendo consumido, e eu, enquanto escola, estou perdendo receita, de certa forma, porque eu não estou recebendo a minha taxa de matrícula, eu estou perdendo previsibilidade, e, principalmente, eu não sei quantos alunos eu vou ter matriculado, porque enquanto aquele contrato não assinou, eu posso ter um sentimento de que eu vou ter 100 alunos, porque eu tenho 100 contratos na mesa, mas no fim do dia pode acontecer de ter algum tipo de questão, problema e etc, e na verdade assinar só 20, e aí, meu Deus do céu, eu preciso correr atrás desse prejuízo, né, do que eu estava planejando para o ano letivo. Isso deságua aonde? Isso deságua na manutenção da instituição, isso deságua na parte financeira da instituição, isso também vai refletir no processo pedagógico dos alunos, afinal, talvez eu tenha que reduzir o corpo docente, o valor que eu pago, né, o salário do professor, ele pode aumentar ou diminuir, isso também tem impacto na qualidade do ensino da criança. Então, no fim do dia, esse processo ele precisa ser tão redondo, porque quanto mais rápido, menos moroso e mais documentado e digital ele for, mais eu ganho escala e mais eu ganho também na própria vida educacional da criança, mas eu garanto que eu tenho uma escola cada vez mais sustentável nesse sentido, quando eu falo de instituições privadas como a nossa, né, como os nossos parceiros aqui. E aí, respondendo sua pergunta, depois desse todo esse devaneio aqui, basicamente a Scolari, ela digitaliza e transforma o seu processo de matrícula. A gente não faz nada absolutamente de novo. Isso eu quero dizer que o seu processo ele vai continuar sendo o mesmo. Eu consigo apoiar, eu te ajudo a construir, mas a gente dá autonomia para que você impute, por exemplo, o seu mesmo contrato que você já usa. Esse nível de personalização também, para você ganhar escala e não ter que fazer um a um. Imagina que a família ela pode preencher no próprio computador as informações dela, isso vai direto para o contrato, automaticamente ela ainda assina digitalmente com validade jurídica através da nossa ferramenta de assinatura digital. Então, eu garanto assinatura com validade digital, eu garanto um drive, né, um ambiente onde eu salvo esses documentos para não ter que ficar perdendo papel ou etc. Eu garanto que a família possa preencher esse contrato de matrícula onde ela quiser, com quem ela quiser, eu ganho tempo nesse processo. Estima-se aí que um processo de assinatura digital dentro da Scolari, desde o envio por parte da escola, não dure mais que 15 minutos até o final ali da compra, né? Isso ele pode, sim, ser estendido de acordo com a necessidade da instituição e da família, mas coisa muito rápido, eu consigo já preencher, enviar, assinar, chega por e-mail, por WhatsApp, já resolvo toda a situação muito rapidamente. Resultado disso tudo é previsibilidade da escola. A escola perde menos tempo se preocupando e, principalmente, falar muito de headcount. Vamos deixar a escola se preocupar com o que realmente importa, que é o ensino pedagógico, e a parte financeira a gente simplifica. É isso, Pê. Olha que aula, viu? Vou te dizer. É muito legal entender como o mercado educacional ele é muito variável, né? E a Scolari ela entra nesse sentido de entender a dor do mercado educacional mesmo, que é um mercado que ele precisa, ele tem muitas particularidades, muitos processos definidos, e isso é o diferencial mesmo, né? Entender a dor real da escola e conseguir trazer soluções que façam sentido. Como o contrato digital integrado, que traz segurança jurídica, menos retrabalho, mais experiência para todo mundo, mais facilidade, tudo que você já trouxe aqui para a gente. E essa é a rematrícula no padrão Scolari, que é o que a gente quer trazer para todo mundo. Arrasou, Pedro. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Desejo a todos vocês uma ótima campanha de matrícula, que a gente possa somar e construir isso juntos, cada vez mais simplificando a gestão escolar. Um abraço. Tchau, tchau. É isso. Obrigada, gente. E até o próximo episódio do Escolar Simplifica.